Abuso infantil, assassinato da alma da criança. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Sintonia com Andressa Oliveira Paiva, que é pedagoga, a Suzane Jacobes Fiz, diretora dos Ministérios da Mulher, e ambas participantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A instituição adventista no Rio Grande do Sul promove, pelo segundo ano consecutivo, a campanha Quebrando o Silêncio. Eu Quero Paz. Trata-se de uma campanha contra o abuso infantil e que tem como objetivo esclarecer e educar a comunidade a evitar abusos contra as crianças. Boa tarde, Suzane e Vanessa. Prazer, Andressa. Prazer recebê-las aqui no programa para conversarmos sobre esse importante tema, que é Quebrando o Silêncio. Boa tarde, Wilton. Boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes, de estarmos aqui para tratar de um assunto tão importante como é o cuidado com as crianças que nós temos na nossa cidade, no nosso Brasil, E por esse motivo nós estamos gratos a todos vocês pela oportunidade e também agradecidos àqueles que estiverem conosco durante este programa para podermos falar de assuntos importantes para a sociedade, para nos prevenirmos contra estes males. E agradecemos a oportunidade, nós é que temos a agradecer pela oportunidade de poder expor o trabalho e poder contribuir também com a comunidade da região. Sem dúvida. A campanha tem o foco voltado para a violência contra a criança desde 2006. E, na realidade, ela começou em 2001 com a atenção voltada para a violência contra a mulher. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: quem são as pessoas envolvidas nesta campanha e de quem foi a iniciativa? Veja bem, as pessoas envolvidas nessa campanha são os membros atuantes e interessados, voluntários, que pertencem à membresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A iniciativa partiu, então, da liderança que se situa hoje no estado de São Paulo, e lá, através da colaboradora Evelyn Nagel, que é a esposa do presidente da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela então teve a iniciativa, junto com seus colaboradores de lá, de estar iniciando este projeto. Então, em 2002, com a violência contra a mulher, por 2 anos, mais 2 anos contra a família, e agora nós estamos trabalhando, então, em defesa das crianças, contra abuso sexual, o abuso infantil, seja ele através de violência física, emocional, e esse é o foco do trabalho. Pois é, justamente isso que eu gostaria de perguntar a vocês. Quais os tipos de abuso infantil mais comuns cometidos contra a criança? Existem 4 tipos básicos, que dele se originam todos os outros. A negligência, por incrível que pareça, o fato de não fazer nada já é um tipo de violência. O abuso físico, a violência emocional e a violência sexual, que é a primeira imagem que se tem da violência sempre leva o foco assexual, mas ela não é a única. Então, a própria negligência, a falta ou a ausência de qualquer atitude que venha a contribuir para que aquela criança não seja violentada também é um tipo de violência. A violência emocional é quando o adulto profere à criança palavras e atitudes que vão deixá-la mal, não é isso? Com certeza. Isso. Não é? Ou por sua ausência de atitude, ou por um olhar de ausência, ou até pelo abandono, pode estar presente, fisicamente presente, mas ele não está atuante com a criança. É um tipo de abandono, um tipo de violência. E uma violência terrível, porque afeta o psicológico da criança e vai influir na formação da sua personalidade. Pode se tornar um ciclo vicioso, de geração em geração. E é importante citar que muitas vezes a gente está tão acostumado no dia a dia, a cuidar dos nossos afazeres, que a violência emocional ela se perpetua através da nossa atividade como cidadãos ao ignorar as crianças com necessidades nas ruas. Nós já tivemos casos de crianças
por uma simples atenção, de mexer com alguma pessoa e, oi, tudo bem? E alguém parar para dar uma atenção, né? E quebrar esse ciclo de violência emocional, que a simples desatenção que nós temos com elas já perpetua. Realmente, na minha casa ninguém me dá atenção, ninguém se importa comigo, e na rua também não, realmente ninguém se importa comigo. É uma grande violência. Interessante que a violência emocional, ela pode estar presente no lar, né? Principalmente no lar. Os índices mais alarmantes são os do lar, por incrível que pareça. Os índices maiores são. E às vezes uma coisa até inconsciente, como disse a Andressa, pela corrida do dia a dia, né, pela própria vida, a busca pela sobrevivência, faz com que o pai acabe ficando um pouco distante. Né? Os papéis que eram exercidos por pai e mãe passam agora a ser exercidos ou por alguma outra pessoa substituta ou por ninguém. Né? Isso o que é pior é interessante. Esse papel, normalmente, ele nunca fica vazio. E se ele não é preenchido por uma pessoa que orienta positivamente, a gente vê, né, muitas vezes até nas propagandas de televisão, esse orientador é aquele traficante, é aquele que vai querer usar a criança para um abuso sexual. Sempre a criança vai ser liderada por alguém. Se a gente não trabalha para liderá-la de forma positiva, alguma liderança negativa vai aproveitar essa criança e vai utilizar. Ou por ameaça, ou por prêmio. Ou ela vai ser ameaçada para cumprir aquele rito, ou vai ser premiada para cumprir aquele rito. Né? Sem dúvida. Eu tenho alguns dados aqui interessantes que dizem o seguinte. Segundo dados da Unicef, que é a Fundação das Nações Unidas para a Infância, né, mais de 18 mil crianças são espancadas todos os dias no país, né, e em 70% dos casos, o agressor são os pais biológicos. Exatamente. Não é? E trazendo isso para o dia, dá cerca de 60 crianças por dia, 60 ou uma vírgula criança, vamos dizer, uma criança em média, né? Seria uma até quase 2 crianças por minuto. Por minuto. Sofre um tipo de agressão. Sim. Agora, Andressa, na prática, como são passadas as dicas para as crianças de como se defender de adultos que querem fazer mal a elas? Olha, nós distribuímos essas orientações em vários formatos. São palestras que acontecem na igreja, palestras que acontecem na escola, e as escolas que tiverem interesse podem entrar em contato conosco. Nós temos uma equipe que faz esse trabalho. E quando nós entramos em contato com as crianças especificamente, nós distribuímos para elas alguns materiais como esses que eu tenho em mãos. Né? São panfletos que as crianças recebem na linguagem apropriada para a compreensão e o entendimento delas. E a gente lê com eles, fala cada tópico aqui, ensina como eles devem reagir, né? E dessa forma as crianças são treinadas, são instruídas, ensinadas mesmo a se protegerem quando não tem um adulto que a proteja ou quando o adulto que deveria lhe proteger é o agressor, o próprio agressor. Então são as cartilhas, né? Sim. Através das cartilhas que as dicas são passadas. Interessante. São dicas que a criança, dicas de segurança, né? E sobrevivência, né? Contra aquelas pessoas que querem fazer mal. Sim. Interessante aqui, nós temos acho que 3 dicas, né? Isso. O dizer não. Dizer não, a criança muitas vezes ela tem medo de dizer não para o adulto. E a maior parte dos agressores são adultos. Né? Então ela tem que ser ensinada a dizer não, principalmente quando é uma coisa que está agredindo ela, ou emocionalmente ou fisicamente. Então ela é instruída como dizer não e em seguida, né, afastar-se imediatamente, porque ela dizer não e ficar ali parada, muitas vezes o agressor pode se irritar e pode então partir para um abuso forçado. Né? E não mais aquela coisa que é trabalhada no diálogo, e também contar para alguém, que é muito importante, né? Muitas vezes a criança pode ser ameaçada, não conta, senão eu te bato, senão eu te mato, senão eu vou falar para todo mundo que é mentira, eu vou falar que você fez isso, fez aquilo, faz ameaças, né? E a gente ensina também as crianças a contar para alguém de sua confiança.